vai percebendo como todos esses interesses pelo Descartes, do fazer da máquina, do fazer industrial, né, maquinal, na verdade, ou do fazer artesanal, todos eles apresentam um elan, né, fagulhas de criação, elementos que escapam dessa predição que a inteligência tenta circunscrever. E ele termina o texto, já dando um spoiler, né, do final do texto do Descartes e a técnica, que é porque que não há uma teoria da criação em Descartes. E é muito interessante pensar nisso, né, começar a discussão, né, a partir desse final, né, por que não há uma teoria da criação em Descartes, né, o que implicaria ter uma teoria da criação, ou o que faria perder do sistema de pensamento cartesiano, propriamente do Descartes, da perspectiva dele, né? E embora a criação seja o tempo inteiro um elemento expressivo nos fazeres, né? Na relação entre a teoria e a prática, na relação do ser humano com a máquina, com os autômatos, etc. Não sei o que vocês preferem. Antes, uma observação: muitos raios estão caindo aqui, então se caiu em mim e eu caí, vocês continuem. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário ou se a gente vai lendo o texto, se eu selecionei alguns trechos, como vocês preferirem, assim. Acho que podemos ir lendo o texto, né? Porque não é um texto comum, assim, né? Não é um texto popular dele. Seria interessante cotejar, né? Alguns parágrafos. Né? Então, eu passei lá, eu vou... já passei para vocês, então eu vou ler direto do traduzido. Aí tem alguns pontos dessa tradução que são um pouco problemáticos, mas aí como tem o paralelo, qualquer coisa a gente vai lá e retoma e pega desse... e vê lá o original como tá bom? Bom, então, a primeira parte do texto é um sumário, né, que o próprio Canguilhem coloca com relação ao corpo do texto, e que entra um pouco em algo que a gente já falou na semana passada, né? Então, eu leio ali no PDF que está com vocês, está na página 7, a 7ª página. Tá? A atividade técnica é um simples prolongamento do conhecimento objetivo, como tornou-se comum pensá-la a partir da filosofia positivista, ou ela é a expressão de um poder original, fundamentalmente criador, e para o qual a ciência elaboraria algumas vezes, posteriormente, um programa de desenvolvimento ou um código de precauções. Essa é a pergunta, né, que ele vai acabar tendendo a enxergar. Essa segunda, né, vai mostrar como essa expressão de um poder é justamente aquilo que interfere no sistema cartesiano, e esse poder enquanto esse poder de criação, assim, esse poder de criação, e eu acho que de uma criação que não pode ser predita, né, que não pode ser prevista antes. A filosofia cartesiana, seguindo aqui a leitura, parece ter abordado frontalmente esse importante problema e ter considerado, mais do que se crê normalmente, a relação da teoria e da prática de uma maneira ampla e nuançada. Tem-se o direito, portanto, de pensar que a reflexão sobre a significação da técnica é central no sistema cartesiano. Descartes nunca deixou de afirmar que a ciência que tinha a ambição de dar, ao mesmo tempo, o exemplo e o modelo à humanidade, era uma ciência útil à vida. Certas passagens do Princípios parecem deixar mesmo entender que a utilidade da física cartesiana dispensaria uma interrogação sobre sua objetividade. No entanto, isso não deve dar o direito de assimilar o pensamento de Descartes e essas filosofias que em nossos dias tentaram, com diversas finalidades e diversas maneiras, reduzir todos os valores do julgamento ao valor pragmático. Eu acho que está falando daquele debate ali na década do início da primeira metade do século, né, com as filosofias
Descartes expressa e frequentemente que a eficácia das artes tem por condição a verdade do conhecimento, observando mesmo que o desenvolvimento de uma arte rudimentar é o sinal de que suas regras utilizam inconscientemente verdades. Eu fiquei pensando nesse trecho aqui. Bom, eu vou ler até o final do parágrafo. E ainda que não haja consagrado especialmente um tratado em sua obra ao problema técnico, não nos é proibido pensar que a reflexão filosófica sobre a natureza e o valor das atividades técnicas não seja em Descartes acidental e secundária. Após Leonardo da Vinci, Bacon, e assim como eles, Descartes reabilita o trabalho, a construção das máquinas e a acomodação por eles da natureza à humanidade, do desprezo no qual tinham sido mantidos pelo pensamento filosófico dos antigos, exceção feita aos atomistas. Então, aqui parece, né, essa inserção, né, dessa perspectiva de um poder, de uma ingerência possível, né, na natureza, no humano, na técnica, uma possível ingerência da natureza, né? Se tiraria de algum modo uma espécie de passividade ou de fatalidade, ou mesmo de finalidade das coisas. E aí eu acho que interessante essa parte aqui do meio do parágrafo, né, que ele expressa que a eficácia das artes tem por condição a verdade do conhecimento, observando mesmo que o desenvolvimento de uma arte rudimentar é o sinal de que suas regras utilizam inconscientemente verdades. Eu não sei, eu tenho a impressão aqui que tem aquela perspectiva até da perspectiva mais histórica da leitura do Canguilhem, assim, né? De que depois ele vai aplicar em outros pontos, né? De uma verdade que estava lá e acaba sendo descoberta e não necessariamente tateada e construída a partir do próprio fazer da técnica, né? Como se essas regras utilizam inconscientemente verdades, né, dessas verdades finais que já estariam dadas, incutidas de algum modo nesse sujeito que faz e fabrica e que se relaciona com os objetos. Sobre esse ponto, não cabe duvidar que o pensamento cartesiano tem a consciência de marcar uma conversão, somente cessando de considerar o discurso do método como a história de uma formação, que se poderia ser surpreendido pela oposição existente entre os princípios da moral, tais quais são expostos na terceira parte, e tais como são na sexta, sendo esta última confirmada pelo prefácio dos princípios. Isso aqui é bem interessante. A resignação estoica promove a separação entre o que depende do homem e o que não depende. A resolução de antes mudar os desejos humanos do que a ordem do mundo. Como o exemplo de não desejar a saúde no momento da doença. Todas essas confissões de humildade e de impotência são, ponto por ponto, contraditos pela profissão de fé na técnica, pelo entusiasmo dominador que inaugura a sexta parte. Tornar o homem mestre possuidor da natureza, desejar a invenção de uma infinidade de artifícios úteis, livrar-se das doenças e talvez vencer também a morte, todos esses desejos claramente formulados são apresentados como outra coisa que meros sonhos. Renunciando em fazer da necessidade virtude, Descartes propõe a si e a nós transformar em potência o conhecimento da necessidade. Sabe-se como a filosofia estoica negava tão vigorosamente o progresso humano quando afirmava a providência divina. E aí o Canguilhem fala algo interessante que de algum modo aparece no Normal e Patológico em vários pontos, falando então, né, falando de medicina, de fisiologia, de terapêutica, etc.
Toda filosofia que identifica realidade e finalidade deve estabilizar os atributos humanos num sistema hierárquico de qualidades de essências, de onde toda possibilidade de correção e remanejamento será excluída, como arrastando consigo a queda de todo edifício. Segundo os estoicos, a espécie humana é desde a origem provida de todas as suas perfeições, e quando o mundo renascer do abrasamento universal, a mesma humanidade, o mesmo Sócrates, renascerão. O pensamento estoico é tão pouco equívoco que Lucrécio, no 5º capítulo do De Rerum Natura, com a intenção de refutá-lo, liga a negação de todo o plano providencial relativo ao universo à afirmação do progresso técnico pelo qual a humanidade, cada vez mais engenhosa e melhor informada, modifica sua relação ao meio cósmico, dá a si mesmo o que não lhe foi dado e se eleva pelo trabalho até a perfeição, da qual toda a filosofia teológica a fez descer. É muito bacana esse argumento. Que a gente vê ele utilizando aqui, assim, né? E quando eu sempre lembro do Normal e Patológico, do prefácio, que tem algo no sentido de que ele fala que falha se pode detectar em um ser vivo enquanto não se tiver fixado a natureza desse ser vivo, de suas determinações, né? Essa perspectiva da finalidade, que tudo tem uma finalidade, que as coisas são feitas, né, para exercer suas funções, não faz sentido a partir do momento em que se precisa construir, né, se lança num progresso, afirmação de um progresso técnico, uma engenhosidade que vai elevando esse sujeito, né? Isso não aconteceria, né, nesse argumento se não houvesse se houvesse uma finalidade à vida, né? Na doutrina de Descartes, como naquela dos atomistas, uma matéria sem qualidades reais, um universo sem hierarquia teleológica, são as razões metafísicas da fé na eficácia criadora da técnica. A enérgica negação da finalidade natural na filosofia de Descartes é a condição de uma teoria mecânica da natureza e de uma teoria mecanicista da arte. A esse respeito, não é sem interesse observar o cuidado com que Descartes defende em sua teoria das verdades eternas a absoluta liberdade de Deus e combate toda a interpretação dos atributos divinos que, distinguindo-os uns dos outros, os subordinaria uns aos outros e, especialmente, à vontade e ao entendimento. É plenamente inteligível na hipótese que faz da preocupação técnica um dos núcleos da filosofia cartesiana. Não admitir a mínima anterioridade, mesmo lógica, do entendimento sobre a vontade. Manter os princípios de todo conhecimento em sua forma. Manter os princípios de todo conhecimento verdadeiro em sua forma e em seu conteúdo, como criaturas, não é somente liberar Deus de uma dependência incompatível com a infinitude, é negar a finalidade do universo. Essa negação não é somente a condição preliminar de uma inteligência efetiva da matéria reduzida à exterioridade quantitativa. É também, por isso mesmo, a razão de formular a obrigação para o homem da construção técnica e de vaticinar o seu sucesso. Bom, e aí o Canguilhem vai perguntar, né, na sequência do parágrafo, o que Descartes conhecia e esperava das técnicas. E aí, nesse momento, ele faz uma espécie de divisão aqui no texto dos interesses, dessa listagem que o Descartes faz, né, dos interesses pelo Descartes, um dos instrumentos das máquinas, né, dos mecanismos, dos autômatos e tudo isso, que está bem documentado, e também o outro pelas práticas dos camponeses, pelas técnicas mais artesanais,
pelas modificações dos objetos na natureza. Ele vai dando exemplos, né? Crescimento de vegetais transplantados, amadurecimento dos frutos das árvores, a fabricação da manteiga pela separação dos corpos diferentemente densos, todo esse conjunto de elementos técnicos, né, de essa arte da lida com esses determinados objetos, né? E aí ele coloca o seguinte: é com surpresa admirativa que se vê Descartes tratar indiferentemente e com o mesmo escrúpulo de inteligência metódica os problemas técnicos e os mais especiais e os mais disparates. Chaminés que fumegam, elevação das águas, secagem dos brejos, diagnósticos médicos, uso e dosagem de medicamentos, né? Sonoridade dos sinos. Notemos ainda que o interesse de Descartes pela artilharia, pela medicina, pelos autômatos é partilhado por muitos de seus contemporâneos na França e Itália, mas o importante é que a atenção aos detalhes técnicos, a todas as dificuldades, por menores que sejam, que o homem encontra em seu domínio sobre a natureza, esteja sustentada numa física e numa metafísica. Tá dando para acompanhar? Seguimos? Alguém quer comentar algo? Bom, então vou seguir aqui a leitura para o próximo. Sim? Será que você pode só confirmar na parte do texto que vocês estão, que eu cheguei meio... Sabe o que eu vou fazer? A gente está na página 119. Eu vou ler agora o meio do parágrafo aqui. 8. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou compartilhar a tela. Estão conseguindo acompanhar aí? Só me achar aqui. Então, deve-se agora buscar nos textos como Descartes colocou e resolveu o problema das relações entre teoria e técnica. São inúmeros os textos onde Descartes proclama a imperfeição das rotinas artesãs estranhas a qualquer conhecimento dos objetos e dos fenômenos que elas utilizam, afirmando ao mesmo tempo que toda ação consciente de seu alcance é posterior à ciência correspondente. Descartes despreza a arte sem explicação, os inventores sem métodos. Desconfia ao extremo dos artesãos que não trabalham sob sua direção, quanto às explicações que ele lhes sugere. A Régulé contém, sobre esse assunto, as mais significativas passagens. Desde a primeira regra, Descartes opõe, olhem que interessante, Descartes opõe a diversidade das aptidões técnicas, exclusivas umas das outras, à unidade da inteligência teórica e se propõe alcançar por ela um conhecimento integral e sem omissão. Toda aquisição de verdade constituindo-se em regra metodológica, o pensamento conduzido de verdade, em verdade torna-se capaz de assegurar a ação, segurança e eficácia, consequências de uma atenção sem distração, que a especialização artesã limitada e parcial busca de uma maneira vã. É muito interessante aqui, porque há uma hierarquização, né, da ordem dos fenômenos, me parece, e também como a perspectiva da inteligência, ela é mais capaz, né, do que a perspectiva do fazer, a formalização, a construção de um modelo de entendimento seguro, teórico, e que, de algum modo, vai fazer um massacre da diversidade. Onde que está esse trecho?
enfim, aqui, ó, opõe a diversidade das aptidões técnicas, né? Essa coisa de ir fazendo sumir tudo que, de algum modo, não pode ser reduzido em um sistema estável, né? Como isso, de algum modo, não recebe um certo desprezo, né? Na quinta regra, Descartes cita entre as ilusões que seu método tende a eliminar aquela das pessoas que estudam mecânica sem saber física e que fabricam ao acaso novos motores. Essa absurda presunção se opõe à admirável afirmação dos princípios. Todas as regras das mecânicas pertencem à física, de maneira que todas as coisas que são artificiais são, a partir daí, naturais. Me perdi. Aqui. Assim, é necessário ter explicado quais são as leis da natureza e como age ordinariamente antes que se possa ensinar como pode ser aplicada a efeitos aos quais está acostumada. É muito interessante como ele vai desenhando um afastamento da técnica, né? da construção, da criação, que vai aparecendo no sistema do Descartes. Fazer sem compreender é próprio àquele que é só técnico. Prometer sem efetuar é a definição do charlatão. Obter efeitos pela inteligência das causas é a ambição cartesiana. A consciência do possível técnico nos é dada pelo conhecimento do necessário teórico. Até aqui, nada há na filosofia cartesiana relativamente à técnica que não nos pareça evidente se compreendermos por evidência a longa familiaridade do pensamento moderno com um tema de reflexão que, de Leonardo da Vinci a Marx, passando pelos enciclopedistas e Comte, foi a ocasião de desenvolvimento que se tornou clássico. Eu não sei, né? Mas parece que vai semeando o que vai aparecer depois com a ideia de normatividade vital, como uma expressão viva, né? que se dá sem a necessidade de uma inteligência que vá dizer qual é o percurso que ela deve fazer para bem executar. Entretanto, essa tese do conhecimento convertível em ação técnica não se apresenta no pensamento cartesiano sem importantes restrições. Descartes percebe muito claramente, na passagem da teoria à prática, dificuldades que a inteligência suposta perfeita não saberia por si mesma resolver. Todo conhecimento possível suposto dado não poderia, em certos casos, eliminar da realização técnica certas imperfeições. Ainda que um anjo realizasse um espelho de Arquimedes, não poderia fazê-lo capaz de queimar a uma légua de distância sem lhe dar uma grandeza excessiva. Ainda que um anjo desse as instruções teóricas para a construção de uma balança romana, capaz de pesar até 200 libras, é quase impossível que se observe de uma maneira tão justa, fazendo com que não haja erro, e assim a prática faria vergonha à teoria. E é por esse motivo que Descartes aconselha graduar o instrumento por meio de tentativa empírica. Para mim, que estudo psicopatologia, a prática vive sempre fazendo falta a teoria, porque aquelas crianças com TDAH, com vários transtornos, elas também não respeitam o que elas deveriam ser, né? É um debate que a gente teve na semana passada. Da mesma maneira, 5 anos após ter feito a teoria das lunetas, Descartes escreve a Mersenne, no que concerne a fabricação desses instrumentos, que há uma diferença entre a teoria e a prática e que esta não pode atingir a perfeição daquela. Importa observar que esses 3 exemplos, do espelho, da balança romana e da luneta, as teorias da reflexão e da refração óptica e da alavanca foram os primeiros sucessos da ciência cartesiana. De uma maneira ainda mais explícita, se o problema do voo aparece como insolúvel para Descartes, não é por razões de ordem teórica, mas por razões de ordem técnica. Pode-se muito bem fazer uma máquina que se sustente no ar como um pássaro, metafísica loquendo, pois esses mesmos pássaros, ao mesmo tempo, ao menos segundo eu,
são tais máquinas, mas não physici ou moralité locando, porque será necessário forças tão sutis e unidade tão fortes que não poderiam ser fabricadas por homens. Queria tirar uma dúvida, na verdade, bem específica, assim, mas quando eu estava lendo o texto, acho que eu fiquei um pouco em dúvida, assim, quando ele fala da teoria e da técnica, né, nessa passagem que você leu agora. Eu fiquei em dúvida se essa técnica, qual que seria exatamente a diferença que ele faz entre técnica e teoria, e se essa técnica que ele está falando está dizendo sobre a prática, ou se são coisas diferentes, porque, enfim, me deu a sensação, ou me dá a sensação de que a técnica é uma coisa um pouco mais rígida na teoria, é uma tentativa de enrijecer na teoria, assim, só que eu não sei se é isso que ele está falando, aí eu fiquei confusa. Enfim, né, o que ele fala aqui, eu acho que é dessa técnica enquanto arte, né? Enquanto fazer, enquanto construção, e não com uma técnica no sentido técnico, assim, né? De que a gente compreende hoje, contemporaneamente, né? Posso fazer só um breve à parte aqui nesse ponto? Sempre. Só uma coisa que eu acho interessante, eu até ia falar isso depois, mas é justamente sobre esse ponto entre relação entre teoria e técnica, porque esse texto, na ocasião em que ele foi apresentado, que foi um colóquio, né, que tinha a comemoração dos 300 anos do discurso do método, e vários intelectuais, especialistas, também apresentaram comunicações, um deles foi o Coiré. E até estava preparando um texto sobre essa disputa, porque o Coiré defende a tese inversa, né, de que a teoria sempre precede a técnica. E a leitura que o Coiré faz do Renascimento entra em debate com outros historiadores da ciência, o Pierre Duhem, até o Lucien Febvre, né, que tem aquele texto sobre o Rabelais no Renascimento, tem um capítulo sobre as técnicas no Renascimento, e o Coiré discorda, e isso dá origem a um debate. E o Canguilhem, aqui nesse texto, ele está tentando provar a tese inversa, né, de que haveria uma originariedade das técnicas com relação a uma espontaneidade, como se as técnicas fossem uma espécie de poder da natureza, que no homem se expressa na maneira de técnicas, né? E que fosse anterior à teoria. E aí é por isso, talvez, que no final, é uma hipótese, né, minha essa. Ele diz que no Descartes não pode haver uma teoria da criação, né? Mas então eu acho que técnica é nesse sentido da revolução técnica ocorrida do Renascimento, né, e que até a Idade Clássica deu origem a esse mundo mais ou menos como a gente conhece, né, com os aparatos técnicos e tal. E o Descartes, o Canguilhem quer fazer a leitura, né, de que na verdade o discurso do método tem uma origem nas técnicas, mas o Descartes tenta dizer que é a teoria que estaria na gênese dessas técnicas. Obrigada pelos esclarecimentos. Acho que eu vou ler de novo o texto com outro entendimento. Sim, eu fiquei me perguntando se eu deveria saber isso ou não, porque fiquei bem confusa, mas obrigada. Era só isso. Caio, eu gostaria de colocar uma coisa aí, uma distinção que está implícito no que você falou, que talvez seja a distinção entre técnica e tecnologia. Se a gente está pensando como Descartes, quer dizer, tecnologia como um procedimento que viabiliza um raciocínio, né, que é pós-entendimento, e que é a forma com a qual eu executo aquele entendimento, então nós temos a tecnologia. Isso está muito próximo disso que nós, como você falou, do que nós viramos, né? Nós recorremos à máquina, a todo esse tipo de coisa, que só pode ser consequência de uma inteligência, né? Agora,
O que me parece que aí, com o termo técnica, é alguma coisa simultânea, né? É uma ação que está se dando na medida que você está pensando. A semana passada a gente falou daquela cena do filme Odisseia, que os símios estão ali por volta numa montanha e tem ossos ali, e um pega um osso e começa a bater e ele vira uma clava, né? Então, isso não dá para saber se tem anterioridade, o que veio antes, o que veio depois, né? Ele foi descobrindo ao mesmo tempo em que para que servia, ao mesmo tempo que ele pegou aquilo, né? Então a relação é mais espontânea, né? Por isso que eu acho que como o Vinícius falou, que isso vai dar na noção de normatividade, né? Porque, mais uma vez, recorrendo ao que a gente usou semana passada, que é o texto O Vivant e Sommelier, em que ele diz que essa relação, embora eu possa chamar de debate, né, essa relação entre o organismo e meio, ou entre o homem e a natureza, ele diz, mas é também uma relação de luta, domínio, isso aqui, mas é uma relação, ele diz, quase de doçura, né? Na verdade, é muito aquém de você usar a técnica como uma clava que vai lá e desqualifica, né? Desorganiza o mundo com uma escavadeira, porque aquilo é só carbono e vai limpando o terreno, né? Antes disso, a relação é interessante porque ele começa a falar, é um parágrafo desse texto, ele começa a dizer, é uma relação, é quase um debate, tem domínio. Mas depois ele fala, mas não é uma luta, no mesmo parágrafo, não é uma oposição. Na verdade, se a relação pode ser sã, ela é uma relação flexível, ela é quase uma doçura, né? Então, é mais ou menos isso, aquela relação única de um macaco pegando Às vezes, 500 vezes ele já pegou aquilo, já passou por ali e tal. Mas naquela vez ele pegou e se ajustou na mão dele como um caniço, assim, né? Como uma coisa. Aí ele começa a bater e ele descobre a finalidade daquilo que, né? Então ele diz, isso foi articulado junto com o osso, porque o osso coube na mão dele, né? Não foi até a gente falou isso semana passada, não é uma espada que você fez com o número P, M, G e tal, para homens, para mulheres e tal, né? É um objeto descoberto junto do homem, é o homem que descobriu a natureza ali, a natureza permitiu descobrir junto com o homem. E não há nem perdas nem ganhos, é uma composição ali, né? Então, talvez o que se pode chamar isso de artístico, né? Porque aquele ato nunca tinha acontecido, não pode se repetir. E é um ato de doçura, porque é um encontro, uma composição, né? Uma articulação entre um organismo e o meio, ou entre uma inteligência e um símio que já tem uma certa inteligência. Então, me parece que a distinção está nisso mesmo que você colocou. Técnica é uma coisa, técnica é isso, é a extensão do elan, como ele vai dizer depois, né? Agora, tecnologia é a extensão do raciocínio, né? Aí já é para dominar, aí é o carcereiro da civilização, da humanidade, né? Ou é o carcereiro da natureza, é aquele que vai desqualificou para dominar, né? E aí é o projeto cartesiano, o projeto do Comte, né? Como o Oswaldo bem colocou ontem, né? Mas eu acho que é por aí. Agora, transpor isso, né, que é sempre a preocupação do Vinícius, né, para a psicanálise, né? Quer dizer, como fazer que a psicanálise não seja uma tecnologia, né, mas que ela seja um trabalho de técnica, de intuitivo, um trabalho conjunto, aí já é um problema grave, assim, né, a se pensar, né? Mas, enfim, é isso. É um problemão. Não é? Não, porque aí desaparece a intervenção, né, terapêutica. Aí que vem a crítica dele todo ao behaviorismo,
que o Caio já colocou bem também, pedi um excelente comentário, né? Que a ideia de que as pessoas têm reflexos, a própria teoria do reflexo, lá do meio do 19, já era para facilitar as coisas, né? Se ele é a resposta a um bionívoca, a um estímulo, a relação está dada, né? Eu calibro o estímulo para obter a resposta, né? Agora, se não é assim, né? Veja, essa teoria do reflexo já é auge, é sucesso do cartesianismo e do positivismo, né? Agora, o contrário disso é justamente deixar a caixa preta falar, né? E aí não tem tecnologia para dar conta dela, né? Aí tem que ser uma coisa... Aí tem que ser winnicottiana, né? Tem que dar um abraço no paciente e ver o que faz, né? Ver o que vira. Vai lá. Eu vou seguir aqui na leitura. Eu acho que eu vou passar para o próximo parágrafo. Bom, vou iniciar essa primeira frase, que é a respeito dessa defasagem entre as funções humanas de ciência e de construção, que todavia sua filosofia parece nos convidar a ter como homogêneas e convertíveis no sentido da primeira para a segunda. Descartes não se explicou e cabe-nos buscar alguma luz nos textos ou uma aproximação dos temas de seu pensamento. Descartes afirmou que se deve poder deduzir a experiência a partir dos princípios intuitivamente distintos, aos quais denomina ora sementes da verdade, ora natureza simples, ora absolutos, e simultaneamente estimou não poder levar em consideração efeitos particulares sem de início buscar constatá-los, isto é, experimentá-los como dados que um outro ato de Deus teria podido fazer, outros ainda não menos inteligíveis. A célebre passagem do discurso do método, sexta parte, onde a impossibilidade de uma dedução integral dos efeitos a partir das causas conduz Descartes a admitir a obrigação que se vá de encontro às causas pelos efeitos, indica nitidamente que é na produção de sua possibilidade de utilização técnica que as formas ou espécies de corpos são obstáculos ao desenvolvimento contínuo da dedução analítica. Isso é fantástico. O sábio pode deduzir das primeiras causas, céus, astros, uma terra e mesmo sobre a terra, água, ar, fogo, minerais, isto é, efeitos ordinários, coisas comuns e simples. Mas se a matéria é para a ciência o homogêneo e o anônimo, a matéria que o técnico se propõe relacionar ao uso que dela fazemos é o particular e o diverso. É muito bonito, porque são dois acontecimentos. É um fenômeno só, né? Só que são duas... É uma matéria, né? É uma matéria e são dois olhares. E os dois funcionam, os dois operam, né? Se pegar, né, no caso do reflexo que a gente estava falando, né? Vai funcionar, né? O homogêneo, o anônimo. Mas também essa matéria tem outro tipo de responsividade, né? No final, quando ele vai falar do elan, por exemplo, esse é o motivo porque a ciência cartesiana reconhece a necessidade da tentativa experimental. E o texto do discurso do método, onde o pensamento de Descartes procede da teoria à técnica, parece nos receber uma luz incontestável deste outro texto dos princípios, onde o progresso do pensamento vai da técnica à teoria. A medicina, as mecânicas em geral e todas as artes que o conhecimento da física pode servir, têm por finalidade aplicar de tal modo alguns corpos sensíveis uns aos outros que, pela sequência das causas naturais, alguns efeitos sensíveis sejam produzidos, o que faremos tão bem considerando a sequência de algumas causas assim imaginadas, ainda que falsas, como se elas fossem as verdadeiras, pois que esta sequência é suposta semelhante naquilo que concerne os efeitos sensíveis. Assim, se em certos casos a prática envergonha a teoria,
é porque toda aplicação dos corpos sensíveis uns aos outros, digamos, toda síntese técnica deve normalmente incluir, operando sobre espécies de corpos cuja dedução não pode ser integral, o imprevisível e o inesperado. Assim, em certos casos, a prática envergonha a teoria é porque toda aplicação, toda síntese técnica deve incluir o imprevisível e o inesperado. Descobre-se, na obra cartesiana, a consciência de uma forma de relação entre o conhecimento e a construção diversa daquela que faz depender, mesmo com reservas, a segunda da primeira. Tal nos parece ser o ensinamento da admirável dioptríca, atentamente relida em função do problema geral que nos ocupa. O ponto de partida da ótica teórica é a invenção da luneta de aproximação, invenção devida à experiência e à fortuna, seguida de uma imitação servil e cega. Mas essa invenção sofre ainda muitas dificuldades e Descartes pensa que é necessário determinar cientificamente as condições de eficácia, isto é, deduzir a figura dos vidros das leis da luz. Assim, um sucesso técnico puramente fortuito é a ocasião na qual muitos bons espíritos encontraram várias coisas em ótica, e especialmente deu a Descartes ocasião para escrever esse tratado. O conhecimento da natureza depende, portanto, duplamente, segundo a dioptríca, da técnica humana. Primeiramente, no sentido que o instrumento, aqui a luneta de aumento, serve para descobrir novos fenômenos. A dependência, no entanto, manifesta-se, sobretudo, no sentido que a imperfeição técnica fornece a ocasião de pesquisas teóricas pelas dificuldades que é preciso resolver. Isso daqui é muito legal, né? Porque depois vai para toda a filosofia bachelardiana, tem essa coisa do erro, do que não dá certo, da necessidade de resolver uma dificuldade, né? E de acabar refazendo uma sapiência distinta, né? A ciência procede da técnica não como se o verdadeiro fosse uma codificação do útil, um registro do sucesso, mas, ao contrário, na medida em que o embaraço técnico, o insucesso e o fracasso convidam o espírito a se interrogar sobre a natureza das resistências encontradas pela arte humana, a conceber o obstáculo como objeto independente dos desejos humanos e a buscar um conhecimento verdadeiro. Desta técnica que a ciência pretende, entretanto, reger, olha só, né, uma técnica que a ciência pretende reger, uma nuance legal do texto, propondo-lhe converter conscientemente em leis e regras, mas cujo elan não esperou a permissão do teórico. Então, onde é necessário buscar a iniciativa, né, dessa técnica? Essa iniciativa não se encontra no entendimento, ainda que o entendimento dê ao homem informado o meio de ultrapassar o alcance ordinário dos artesãos. A iniciativa da técnica encontra-se nas exigências do vivente. Essa daqui dá para colocar um quadrinho assim, né? Eu posso só fazer uma insistência aqui? Porque aqui fica bem claro aquilo que eu dizia. O Canguilhem quer marcar uma precedência das técnicas sobre a ciência que no discurso do método, na verdade, o Descartes diz que é o inverso, né? E o Poiré faz uma leitura mais fiel ao texto cartesiano e expande essa leitura ao desenvolvimento da ciência, do que ele chama de revolução científica ocorrida no limiar do 17 ali, né? E quando o Poiré marca essa ruptura, ele está em debate quer dizer, eu quero dizer que tem um pano de fundo aqui entre diversos historiadores das técnicas e da ciência, né? E que o Canguilhem está se posicionando no colóquio sobre o discurso do método, dizendo que é o vivente que é primeiro, né? É isso que eu acho interessante desse texto. O Caio, e isso não ajuda a constituir e depois sustentar o ponto de vista finalista? Porque se você põe o entendimento antes da técnica, ela fica ali, você tem como, a prioristicamente, determinar o rumo do exercício dela.
né? Então, aí, a partir daí, você pode dizer aonde ela vai chegar, onde ela vai dar, que metas ela tem a alcançar. Agora, se não tem isso, se tem espontaneidade, o edifício que vai ruindo é justamente o edifício da finalidade. Né? Eu diria até da ontologia, no fundo, né? Uhum. Tem que ir bem rápido. Tchau, amor. Estou despedindo do neto aqui. Tchau, amor. Tá até bom. amanhã. Claro. Você não acha, Boca, que a própria ontologia vai junto? Ou uma certa forma clássica de se pensar a ontologia, talvez? Sim, sim. E vai lentamente, né? Porque se você pensar, por exemplo, como que depois, mesmo lá, aí nos anos 60, 70, quando aparece essa ideia de que o gene, né? Aí já pensando o gene como bricolagem, atuando por bricolagem, a primeira consequência disso é que ele primeiro age, né? E que ele retira a finalidade. Né? Você já não sabe mais qual é o resultado de uma bricolagem. Então, isso tem razão, muda ontologicamente toda a noção de natureza. Né? Ela não é mais presidida por um projeto racional. Pelo contrário, ela está operando, está fazendo e está resultando. Agora, se o resultado da bricolagem vai sofrer seleção, né, vai ser escolhido, vai sobreviver, não se sabe. Né? Então, a finalidade aí desaparece. Né? O que o Descartes não queria perder de vista. Né? No começo da modernidade, até o iluminismo, né, até Kant, era irracional pensar sem finalidade. Né? Kant diz claramente isso, não, mas pensar a história humana sem finalidade é irracional. Né? Então não se quebra facilmente um ponto de vista desse. Né? Toda a construção das terapêuticas psicológicas, né, é em cima dessa ontologia, né? É em cima dessa inteligência que não reconhece as exigências do vivente, assim, né? A construção espontânea e indeterminada e sem possibilidade de predição. Eu vou seguir aqui, eu acho que a gente já está na última página. Do mesmo modo que Descartes experimenta a urgente obrigação de constituir a medicina infalível, isso é muito interessante também, né? Como é um texto super antigo, o Canguilhem falando dele depois, assim, com relação falando dessas perspectivas depois. Descartes experimenta a urgente obrigação de constituir a medicina infalível com a qual há longo tempo sonha para quando seus cabelos embranquecerem, e porque a morte o privaria dessa esperança de mais de um século, que justifica o cuidado que ele emprega em se conservar. Da mesma maneira, para que escreva a Dioptrique, é necessário que olhos doentes ou capazes de ilusões tenham tornado algum homem inapto para discernir infalivelmente todas as coisas úteis à conduta da vida. E visto que não poderíamos fazer para nós um novo corpo, devemos acrescentar aos órgãos interiores, órgãos exteriores, aos órgãos naturais, órgãos artificiais. É nas necessidades, no apetite e na vontade que é preciso buscar a iniciativa da fabricação técnica. O cuidado tomado por Descartes ao afirmar em sua teoria... Enfim, essa frase aqui eu acho que, né, marca novamente aquela posição que o Caio acabou de frisar. Né? O cuidado tomado por Descartes ao afirmar em sua teoria da união da alma e do corpo, a irredutibilidade das afeições em sua teoria do erro, a originalidade da vontade, significa verossimilmente, aos seus olhos, a impossibilidade de unificar numa filosofia do entendimento puro, num puro sistema de julgamento de conhecimento,
essa vida que o propósito da filosofia consiste em querer bem viver. Assim, a irredutibilidade final da técnica à ciência, do construir ao conhecer, a impossibilidade de uma transformação total e contínua da ciência em ação, fariam voltar à afirmação da originalidade de um poder, né? A consciência humana, na consciência humana como em Deus, a vontade ou a liberdade não estão nos limites da inteligência. Ver na técnica uma ação sempre num certo grau sintética, enquanto tal não analisável, não é, do ponto de vista cartesiano, nos parece, retirar-lhe todo o valor, pois que é ver nela um modo, ainda que inferior, de criação. Resta, evidentemente, colocar a questão de saber por que, se as considerações sumariamente expostas acima são exatas, não há na filosofia cartesiana uma teoria da criação, isto é, no fundo, uma estética. Sem dúvida, da ausência é difícil concluir o que quer que seja, mas pode-se perguntar se Descartes não sentiu talvez confusamente que, admitindo a possibilidade de um problema estético em geral, iria contradizer a solução dada ao problema teórico em geral. Descartes resolveu, por uma mecânica e uma física geométrica, o problema da inteligência do real. Assumindo o movimento como uma intuição fundamental da mesma ordem que a extensão e o número, eliminando logo de início tudo o que o movimento inclui de qualitativo e de sintético, Descartes, ainda que visse nesta noção, eu acho que... pensei que tinha uma solicitação de entrada na sala, desculpa. Assumindo o movimento como uma intuição fundamental da mesma ordem que a extensão e o número, eliminando logo de início tudo que o movimento inclui de qualitativo e de sintético, Descartes, ainda que visse nessa noção o princípio de toda a variedade material, se obrigava a não colocar o problema da diversificação, o qual constitui um dos aspectos do problema da criação. Confessou muito lealmente, como se sabe pelo discurso do método, que a análise geométrica tinha limites, mas talvez não tenha querido se confessar ou confessar que a impossibilidade de uma moral definitiva, pois não pode haver uma tal moral desde que uma ação comporta normalmente um elan e um risco, significava igualmente a impossibilidade de uma ciência analítica definitiva, como quis que fosse a sua. Palavras dessa... Só uma coisa, é porque para mim fica muito evidente que, na verdade, ele está querendo dizer que o Descartes poderia ter pressentido, e os seus textos, a forma como ele conduzia, que ele teria pressentido e ocultar em favor de uma... Caio, a internet está caindo um pouco. Ou é para mim ou é para todo mundo? No sentido... Ou seja... Está caindo, sim. Vamos pedir para ele repetir. Deixa eu trocar o polo aqui. A gente ouviu com alguns cortes. Voltou. Eu troquei o polo aqui, vamos ver. Não, é que eu só acho interessante que ele diz que tá no autor isso, só que o próprio Descartes quis ocultar em favor de uma ciência definitiva, que ele pensava, ou que ele queria que fosse definitiva. E que há outros comentadores do Descartes que veem diferente isso, que tentam integrar na epistemologia cartesiana isso como uma necessidade, né? E o Canguilhem é nesse ponto que eu acho que ele pratica uma história da racionalidade, né? Mostrando que o Descartes anteviu coisas, mas ele ocultou, mas isso continua, e depois tem outros autores posteriores, até chegar, né? Que é a coisa a racionalidade científica como uma tentativa de apreensão desse elan, mas que também nunca pode apreender e tem que reconhecer de saída, né, a falibilidade do conhecimento racional. É isso que eu acho interessante, e que já aparece nesse texto aí de 37.
Eu fiquei com uma dúvida, Caio. Eu acho bem interessante isso, mas o projeto do Descartes, assim, de uma maneira bastante, vamos dizer, clichê, né, de compreender a argumentação dele, ela é dedutiva, né? E nessa condição, ela pode aspirar à universalidade, ao sistema fechado, né, ao sistema completo, porque diferente do sistema indutivo que você tem lá, vamos dizer, nos empiristas, ela já está explorando uma reserva, né, um reservatório de onde ela vai tirar tudo, né? Aí o pilar é a ideia de Deus, essa impressão, né, que nós temos no nosso espírito. Então, dali, quer dizer, bem conduzido, por isso o método, né, bem conduzido, pode-se obter tudo, né? Obter todas as informações necessárias. E, né? Claro, aí talvez se oculte fragilidade, bom, pode ter problema no caminho, mas, em tese, você está atuando num terreno seguro, né? Parece que a reconstrução cartesiana era essa, de encontrar o terreno seguro para poder oferecer resultados igualmente seguros, né? Fala, Francisco. Boa noite, gente. Você já falou. Tudo bem, Boca? Você já meio que falou. A pergunta que eu ia fazer era exatamente mais ou menos nesse ponto. Ia perguntar para o Caio se é realmente uma falibilidade, se é uma falha, ou se é uma ficção de precedência, que entende como falha aquilo que a faz surgir, que é o acaso, que é a contingência. Essa é uma pergunta excelente. Eu acho que a pretensão da epistemologia do Canguilhem seria tentar mostrar que essas duas coisas não se excluem, né? É uma e a outra ao mesmo tempo. Por isso que depois ele vai inserir o conceito de erro, né? Eu usei falha, mas erro é melhor, né? Porque o erro tem esse duplo sentido. Ele é tanto um erro do entendimento, que seria o erro no sentido cartesiano, mas ele também é o erro no sentido biológico da não adequação da transmissão genética, né? Do código genético. E daí é isso que permite a variabilidade dos seres. E é a partir disso que se pode essa espontaneidade do vivente, ao tentar construir uma homeostase, que o Boca não gosta muito da palavra, né? Mas é porque eu não conheço, talvez teleonomia seja uma outra palavra melhor, né? Que é mais contemporânea, da biologia mais contemporânea. Ao tentar construir essa normatividade, o Canguilhem vai dizer, né? Em debate com o meio, que é um debate que é por vezes mais conflituoso e por vezes não, permite um conhecimento da vida, mas esse conhecimento da vida, ele tem condições de possibilidade que são, por um lado, a da história da racionalidade científica e, por outro, a da própria vida, da condição biológica, que é essa que tem que lidar com a finitude, com a morte, com o sofrimento, inclusive na tentativa de construir esse conhecimento da vida. Eu vejo assim, né? Uma epistemologia que busca ser, num certo sentido, racionalista, e, num outro sentido, conduzir essa racionalidade ao erro, né, vital que lhe dá o início, a gênese, né? A espontaneidade primeira, talvez. Porque se a gente trocar erro por desvio, eu acho que a gente sana os problemas de interpretação, né? É erro, né? Porque é errante, né? Mas é errante não porque não cumpriu o projeto, o próprio Monod, né? Que criou
criou teleonomia, diz, bom, tem um projeto no organismo. O Canguilhem deve pensar, pô, mas que projeto é esse? Né? Como assim? Tem um projeto biológico? É bem essa pressuposição de uma exterioridade. Quer dizer, eu entro num lugar, mas o que você veio fazer aqui? Aí eu vim executar meu projeto. A natureza não é assim. Né? Ele tem impulsos, né? Ele vai indo numa direção, na outra, vai encontrando acomodações, acolhidas, refugos, né? E assim vai se compondo, né? Vai se normatizando. Né? Então, acho que aí o desvio é a condição da vida, né? É o que permite. Do contrário, qualquer adversidade mais grave cancela aquela vida, né? Então, isso tinha que estar previsto. E é interessante que os fixistas, né, essas teorias da pré-formação, toda essa gente que insiste num projeto a priorístico, eles depois precisam vir com fantasias, assim, né? Tipo, mas Deus recria as espécies, né? Deus recria o mundo a cada momento. Né? Precisa inventar bobagens, assim, para poder dizer como é que as coisas sobrevivem, né? Como é que elas estão se dando. E elas vão se dando só, na verdade, porque se desviam, né? Vão contornando as dificuldades e tal. E assim algumas encontram sobrevivência, a maioria não, né? Não. Enfim. Tem uma discussão no texto, ela é secundária, mas é muito legal lembrar que remete a um texto do próprio Canguilhem que a gente leu no final do ano passado, que também ele falava do Descartes, assim, o uso desse termo artesão. O artesão é aquele que lida com a variabilidade, aquele que lida com a contingência, aquele que está mais do lado da invenção porque está do lado da errância. Né? Fiquei lembrando até do Simondon agora, né? Quer dizer, o cara, o artesão que corta, né? Que faz o corte numa madeira, ele acompanha o nó da madeira, ele acompanha os sulcos da madeira, o movimento dele também se altera em função daquilo que a madeira propõe na relação, né, intermediada ali pelo serrote, que é completamente diferente da relação da serra elétrica dentro do galpão lá da serraria, que passa por cima de tudo, né, que destrói os nós, é um corte que não observa a errância, corte. Essa é uma coisa. A segunda coisa, assim, me chama muita atenção esse termo artesão, porque o Canguilhem já tinha apontado isso nesse texto, não vou lembrar o nome agora, que é essa diferença entre a ciência, né, o pensador, né, a intelectualidade e o artesão, é que um pensa do ponto de vista do patrão e o outro pensa do ponto de vista do empregado. Eu acho que essa relação entre esses dois textos é muito assim. Então, o patrão que é dono o patrão que é dono das terras, ele é dono de todas aquelas árvores, ele é dono de tudo aquilo, ele é dono daquela generalidade toda, né? Mas o empregado é o que tem que lidar com cada uma das árvores, cada um dos animais, cada um dos... E aí há um dado político, me parece também, que é levantado, que é esse da desqualificação daquele que lida, na tentativa de manter a ordem daquele que somente pensa e calcula o geral. E as implicações disso para a ciência, nos tempos, e para a tecnologia nos tempos atuais. Né? Se eu puder falar Legal uma essa coisa metáfora. também, vai lá, essa metáfora que o Francisco fez da motosserra, né? Lembra que quem era aqui de Curitiba conheceu as exposições permanentes que tinha do Franz Kranberg, né?
que pegava as árvores incineradas, né? E quando você foi falando, eu lembrei assim, o da motosserra vem em mata, né? Ele veio para matar a madeira. E o Kronberg ia para fazer o velório delas. Uma relação muito... provavelmente ele chorava quando tinha que retirar aquele tronco incinerado e levar para o seu ateliê e transformar aquilo, né, como embalsamar um corpo, como respeitar o que sobrou daquela árvore e mostrar que ainda tem beleza, ou que foi dela um dia, coisa assim, né? Que é bem isso, é o ponto de vista do que tem arte e do que tem tecnologia, né? Tem arte, o que tem envolvimento, tá? Tem uma relação com a árvore, né? Ele foi nas artes plásticas, manuais, assim, o que o Salgado é na fotografia. Existia essa relação com as florestas incendiadas. Assim. Mas essa discussão pode parecer secundária, mas não é, né? É o espírito da coisa. Fala, cara. Era sobre essa questão política que você observou. Eu queria fazer só uma breve nota historiográfica também sobre, no percurso do pensamento do Canguilhem, esse texto, ele marca também um momento de ruptura do Canguilhem com o pacifismo político, porque até então ele tinha um grande mestre, que era o Alain, que tem uma teoria da criação e uma teoria estética também. Depois tem um texto lá dos anos 50, que quando o Alain morre, o Canguilhem faz uma homenagem, e o Canguilhem era um dos alunos que estavam nesse círculo, né? E no Entre Guerras, todos eles, inclusive o Canguilhem, eram pacifistas e achavam que devia se evitar a todo custo um segundo conflito mundial. Só que daí veio a ascensão do fascismo europeu em vários lugares, né? Inclusive na França. E o Canguilhem, ele é originário do campo, né? E assim como o Bachelard também. E ele conhecia, por experiência pessoal, essa lida direta com o campo, né? Ele praticava, por exemplo, ordenhar as vacas, as ovelhas, cuidar do campo, ele sabia esse tipo de trabalho. E um pouco a foto lá, o Vinícius tem, ele ordenhando as vacas, olha lá. O Canguilhem era uma figura. E ele escreve um texto um pouco, na mesma época desse sobre o Descartes, não sei se vocês conhecem, ele publicou anonimamente, está nessa edição aí das completas, que foi uma pesquisa empírica que ele fez, chama O Fascismo e os Camponeses. Ele fez pesquisa empírica com relatórios, né? E tem tradução para o italiano também, porque inspirou o pessoal que estuda o fascismo italiano. Coisa parecida com o que aconteceu nos anos 20 na Itália, estava acontecendo no campo francês. Não foi só a Alemanha, Itália, todos os países europeus estavam vivendo ondas fascistas, na Espanha também, né? E o Canguilhem fez essa pesquisa empírica para saber, ele queria ouvir os camponeses para entender por que as ligas urbanas, marxistas e antifascistas não estavam tendo penetração entre os camponeses. E daí ele quer ouvir por que os camponeses estão preferindo criar pequenos partidos e organizações fascistas, né? E daí ele tem ele tem essa ruptura com os outros do círculo do Alain. Um que chamou muita atenção dele foi o Raymond Aron, que depois é conhecido pelo conservadorismo, mas que foi um dos que se juntaram à resistência francesa contra o fascismo, né? E aí tem um debate dos dois sobre o pacifismo do Alain, eles rompem com isso e vão para a luta armada, a resistência mesmo, um pouco depois, né? Depois de 40. Então, o Canguilhem está muito preocupado, sim, com essas implicações políticas, ele sabe de tudo isso que está acontecendo, ele está ouvindo e vendo isso tudo acontecer, e nesse colóquio Descartes, por trás disso tudo, né, também já está a Segunda Guerra Mundial, né, todos esses acontecimentos que depois dão no Holocausto já estão ali, né, acontecendo,
o desastre que foi, e o Canguilhem tem uma preocupação com o fato de que isso está destruindo as condições de possibilidade da racionalidade científica também, né? Ele sabe que se o fascismo vencer, não tem ciência, né? Não tem universidade, não tem mais nada. E ele está tentando pensar por que o marxismo também não é, talvez, a melhor solução, embora ele tenha também uma tendência, nesse momento, mais autonomista, né? Ele pensa, é o texto talvez mais marxista dele, é essa introdução que ele faz ao livro, ao pequeno livro, né? O Fascismo e os Camponeses. Ele cita Marx, só que ele tá vendo que os camponeses não estão aderindo a isso. Então ele vê que tem uma descontinuidade também entre o que acontece na cidade, nas grandes cidades, e que esses partidos não estão preocupados com as coisas que são específicas de quem vive no campo, né? Que é essa questão mais do artesão, que lida diretamente com a natureza. Eu acho que isso, a gente devia tentar pensar parecido aqui no Brasil, fazer esse tipo de pesquisa empírica no Brasil. O Adorno fez também, na mesma época nos Estados Unidos, né, sobre a personalidade autoritária, mas ouvir, né? A questão é não repetir o que é feito lá, mas ouvir por que isso está acontecendo aqui, quais são as inquietações e qual é a doença social que está por trás disso, né? Eu acho que isso é fundamental e o Canguilhem ajuda, eu acho que ajuda a pensar isso também, a dimensão política do pensamento dele. Ô, Caio, mas como é que a gente podia pensar essa ascensão do fascismo nas dimensões camponesas, se na Europa, na Itália mesmo, o fascismo estava apoiado, ou pelo menos de alguma forma sustentada, em correntes artísticas como o futurismo, que operava no sentido da tecnologia, da velocidade, das máquinas. Como é que o camponês se insere nesse debate? E nessa condição que você falou de artesão, como é que ele, por que lado que ele se insere no fascismo? Uhum. Porque tem vários. O fascismo, né, é um fenômeno múltiplo, né? O que aconteceu na Itália teve essa relação mesmo, mas eu acho que esse francês que o Canguilhem está observando é porque ele percebe que os franceses estão querendo ir por um caminho de um certo nacionalismo, de uma certa relação com as tradições, né, do campo francesas, que esses trabalhadores libertários da cidade que estavam no sentido mais oposto, querendo uma urbanização, uma industrialização, pensando nas condições do proletário da cidade. Então, o campo, no caso específico da França, que sempre foi um país mais camponês do que o norte da Itália e do que a Alemanha, né? O campo francês, o sul da Itália é outro caso, mas o norte da Itália, né? O campo francês era muito diferente do que estava acontecendo na cidade, em Paris, onde tinham essas lutas, o Partido Comunista, né, essas coisas. O campo não queria isso, eles queriam, pelo menos é assim que é resultado de uma pesquisa empírica, né? Assim, foi isso que ele ouviu. Eles criaram um comitê de vigilância antifascista na França, né? E ele escreveu esse texto anônimo, né? Ele teve preocupações com... A minha hipótese é essa, né? Mas só o que eu queria ressaltar é que o Canguilhem pensa também que o maquinismo social das cidades é patológico também, porque ele impede a espontaneidade do vivente. Agora, as organizações camponesas, para ele, é motivo de saúde, porque se elas estão se organizando para resistir a essa imposição, seja da máquina, seja de um certo tradicionalismo francês, que acabou colaborando com o nazismo depois, se elas estão resistindo, é sintoma de saúde, né? Não sei se sintoma de saúde é um bom termo, mas enfim, está expressando a saúde e não a resignação, que para ele seria a morte mesmo, né? Essa noção de resistência, ele, inclusive, é muito otimista em relação a isso, né? No texto que você está traduzindo aí, lá as tantas, ele preconiza que o trabalhador ainda vai se levantar contra a taylorização, né? Contra o trabalho. Ele acha que é a única chance, né? Se não ocorrer isso...
Tá fodendo. Daqui a pouco são 10 bilhões de homens no planeta que uma próxima pandemia vai dizimar em um ano, né? Tá certo. Legal. Muito legal. Alguém quer fazer algum comentário mais? Falar? Esses aspectos. Como é que ficou as datas, os horários agora? Então, eu ia propor da gente passar quinzenal a partir de hoje. Você fala a data. E o horário? Porque agora, depois das 7h30, começa o seminário do Caio. Do Caio, né? Mas aí o horário continua o mesmo, 5h30 às 7h. E aí não interfere. Aí 7h30 às 9h30, né? Tem o do Caio. Dos Caios, né? Que vão se alternar. E aí esse a gente passaria quinzenal até porque a gente está com o semestre com muita produção, está super legal, assim, acho que nunca teve tanta coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente também consegue discutindo sem tanta pressa aqui do grupo, né? Dessas leituras dos textos. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que me interessa, assim, fazer um mapeamento mais preciso dessa nuance política de problematização, que geralmente, por exemplo, no Canguilhem aparece na conclusão dos trabalhos, né? Não é um texto sobre, né, aquele que a gente viu no ano passado, que está nos escritos sobre a medicina, que a gente leu, que ele fala que uma sociedade só sobrevive pelas crises e dependendo dos heróis, etc. Ali no final tem uma pequena observação naquele desenvolvimento e evolução. Também é um trabalho sobre as teorias pré-formacionistas, sobre desenvolvimento e evolução. Depois, no final, tem algumas adições na conclusão para pensar sobre teorias sobre a eugenia, né? Então, agora esse mesmo, o fascismo dos camponeses, acho que é um outro trabalho que também daria para explorar, assim, da gente pegar e ir lendo, porque são trabalhos que estão fora, né, do principal, né, que a gente conhece no Brasil, do Canguilhem, e também seria ir um pouco com essa orientação, assim, de pensar isso da criação, porque me parece que esse o problema do nosso ano, dos nossos últimos anos, né, essa taylorização, ou essa coisa do pensamento mesmo, né? Porque o que a gente vai percebendo é que tem se construído um pensamento muito responsivo à teoria, né? A teoria, por exemplo, do governo, né? Muito responsivo que não faz resistência. Enfim, você vê hoje 300 mil mortes e a gente não está na rua. O Paraguai estava, né? Não sei se está ainda, mas há dias atrás estava, né? Um país muito mais precário, né, que o nosso em vários aspectos e em outros não. Por exemplo, está na rua, né? Isso não é nem um pouco precário. E daí a gente ir pensando um pouco nisso, né? Isso da criação enquanto resistência, assim, né? Eu sempre lembro, né, da escolha quando ele vai estudar, né? A primeira frase do livro do Xavier Bichat, que o Canguilhem faz questão de citar, né? Que é a vida é o conjunto de funções que resistem à morte, né? Me parece que esse é um mantra que ocupa ali, assim, né? Tipo, essa resistência, enfim, aí eu já faço uma extrapolação mais grosseira, mais como é que o Boca fala, mais operativa, assim, né? Mais, assim, para os meus interesses, né? Que o entendimento dessa morte como o apagamento que a ciência, que a teoria faz sobre a vida, né? Quando ela mata, porque a vida, a partir do momento que não deixa mais com que ela crie ou que ela seja singular, mas quando ela faz com que a vida se transforme em um ente, faça uma ontologia, e que esse ente é estável, fixo, essencial, etc. Então, todos esses arranjos que são feitos pela teoria, né, e pela organização política que a gente vê, é um pouco isso, de fazer com que a morte seja essa ausência de resistência,
simplesmente se comportar como a serra na mão no maquinário, né? E não, enfim, não como o osso lá da cena da Odisseia, né? Que ele se arranja junto, né? E a gente vai percebendo esse movimento que não está tendo arranjo nenhum, sim, nenhum, porque estamos aí, né? 300 mil mortes em um mês, 1 mês 1/3 2 meses, sei lá, 3 meses, é 1/3 do que foi em um ano. Enfim, então a minha sugestão é que a gente se encontre em 15 dias e leia, como proposto, siga para atividade técnica e criação. E aí, quem sabe, a gente possa ir para esse do que o Caio comentou, do fascismo e os camponeses, porque é um texto que a gente não lê e talvez seja útil para pensar nisso, e a gente começar a nossa enquete, né? Sair para descobrir o que está acontecendo conosco. Vocês estão de acordo, então? Sim. Se vocês tiverem digitalizado esse texto, a gente puder já compartilhar. Tá, eu não tenho, mas eu digitalizo aqui no ele tá em qual? Tá no primeiro volume. Tá no primeiro, tá. Né? Eu acho que sim. Tá. Aí eu compartilho a foto do Canguilhão também com o Gado. Primeiro volume tem uma introdução aí da tradutora do italiano, eu acho que ela estudou bastante esse texto. Uhum. Então eu vou também fazer digitalizar essa apresentação dela. E aí eu mando daqui uns dias, mas aí daqui 15 dias a gente continua com atividade técnica e criação, para explorar um pouco mais isso da técnica, e depois vai para os camponeses e ver para onde vamos. Tá bom? Tá bom. E agora tem o seminário do Caio às 8h30. Então... 7h30, 7h30, desculpa. 7h30. 7h30. Tá bom. Então tá bom. Um abraço a todos. Um abraço, minha gente.